segundo mandamento diz assim: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Olha aí, pastor. De repente pode ser que a pessoa é crente, mas ele é a 4ª geração, ou ele é a 3ª. Ele está sofrendo pelos castigos, pelo erro do pai. Porque Deus diz que castiga até a 4ª geração de quem pratica idolatria. Então tem aqui uma pessoa que é crente, mas o pai, a mãe, o avô e o bisavô eram todos idólatras. Ele não está debaixo de maldição, de acordo com a Bíblia? Mais uma vez, a gente tem que lembrar que a Bíblia tem que ser interpretada com a própria Bíblia. Vamos lá para Ezequiel 16, 18. Muito bem, Ezequiel 18. Aqui, no verso 2, o que nós temos aí é o profeta, Deus dizendo ao profeta o seguinte: que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os filhos, os dentes dos filhos é quem botaram. Veja só, Ezequiel profetizou o povo de Israel quando estava no cativeiro. E o pessoal no cativeiro estava dizendo aqui: nós estamos aqui, mas a culpa não é nossa, a culpa é dos nossos pais. Eles comeram a uva verde, mas os nossos dentes é quem botaram. Em termos brasileiros seriam: eles comeram a feijoada, mas nós aqui. Em outras palavras, eles erraram, mas nós é que estamos pagando. Não é? É isso que eles estavam dizendo. Aí veja a resposta do Senhor. Deus disse assim, verso 3: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, quem vai morrer é a alma que pecar. Aí, Deus fala de 2 casos. O primeiro caso está aí do verso 5 até o verso 9. Diz assim, que se o homem é justo, fizer justiça e juízo, e aí vem toda a relação de coisas certas que ele faz, se andar, verso 9, se andar nos meus estatutos, o tal justo viverá. Aí veja, verso 10, se ele gerar um filho ladrão, eu estou aqui no verso 10, se ele gerar um filho ladrão, que acontece isso, né? Às vezes você tem um justo que gera um filho ladrão. Derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, aí vai descrevendo aí tudo o que o cidadão faz. Aí pergunta no verso 13, todas essas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Quer dizer, ele teve um pai justo, mas era um ladrão. A justiça do pai não vai salvá-lo. Ele vai para o inferno. Mas aí vê só, verso 14. Eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisa semelhante. Aqui nós temos o caso contrário agora. Um ladrão que gerou um filho, que viu todos os erros do pai. E aí resolveu não cometer. Aí vem, não comeu carne sacrificada, verso 15, 16, não oprimiu, 17, não fez isso. Aí diz o verso 17, se ele desviar do pobre a mão, não recebeu os juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Continuando, quanto a seu pai, morreu. Aí pergunta no verso 19, mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Não está lá na Bíblia? Não está... Ezequiel está interpretando Deuteronômio, né? O livro de Êxodo. Por que o filho não leva a iniquidade do pai? Resposta, porque o filho fez o que era reto e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Aqui nós temos Ezequiel interpretando a passagem de Êxodo. E qual é a interpretação? Sim, Deus castiga a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, se os filhos andarem nos mesmos caminhos dos seus pais. Essa é a interpretação correta. Agora você tem os 2 textos, né? Porque a Bíblia se interpreta com a Bíblia. Se o filho se arrepender, andar nos caminhos de Deus, a maldade do pai não cairá sobre ele. A alma que pecar, essa é que vai morrer. Mas se ele viveu nos caminhos de Deus, ele não vai levar a iniquidade dos pais. Ou seja, não tem base bíblica para dizer que se uma pessoa se arrependeu, creu em Cristo Jesus, ela hoje está sendo punida pelo pecado dos seus antepassados. Não tem isso de maldição hereditária, gente. Isso é invenção de quem não conhece a palavra de Deus. Isso é teologia humana, não procede da Escritura e ela é danosa para o crescimento espiritual.